Hello, família maravilhosa que clicou nesse vídeo, porque provavelmente esse assunto muito te interessa. E na verdade é um assunto que deveria interessar a todos. Não só quem tem filho, mas quem também não tem filho se inclui nisso, né? Os adultos também. Pois é, acreditem se quiser. Dormir e as sonecas também, os cochilos aí da criançada e os nossos adultos também, eles são super importantes, não só no aprendizado, na memória, como também agora no processamento das emoções. Então hoje eu vou falar como é importante a gente garantir que as crianças tirem cochilo e que a gente, nós adultos também, possamos dormir bem para a gente garantir o processamento correto das nossas emoções. Outro dia eu tava lendo uma pesquisa de uma neurocientista, o nome dela é Spencer, ela é uma neurocientista da Universidade de Massachusetts, o nome da universidade acho que é Amherst, não sei pronunciar, acho que é assim que se fala, e ela começou a observar a filha dela na fase da pré-escola e ela percebeu que quando a Rebecca, a filha dela, não dormia direito, ela ficava um pouco descontrolada. Sabe aquela criança que chora muito, que acaba reagindo de forma muito estressada em algumas situações, e ela percebia que a filha dela era muito mais centrada em dias que ela dormia bem, e aí nos dias que ela não dormia, ela notava que a Rebecca ficava um pouco desorganizada emocionalmente. Ela, como lógico, né, uma neurocientista, ela falou, quero ver o que tem por trás, né, nessa parte neurológica, nessa parte fisiológica, vamos ver o que acontece para a gente ver esse tipo de comportamento nas crianças. E foi aí que surgiu essa pesquisa super bacana que eu tive acesso. Então a gente já sabe que para a gente realmente registrar aquilo que a gente aprendeu, para a gente ter a consolidação da memória do que foi estimulado durante o dia, a gente precisa dormir. As pesquisas já conseguiram comprovar isso, de que crianças que às vezes dormem logo após estudarem, elas acabam consolidando e memorizando melhor certos conteúdos. Isso já é oficial através de outras pesquisas que fizeram. Outra coisa que a gente sabe também, que é muito bacana, que eu não sei se todos vocês sabem, é que a amígdala, pois é, gente, eu disse isso mesmo, a amígdala, ela é o centro emocional do cérebro. Vocês sabiam disso? Pois é, gente, a ativação da amígdala em alguma situação é o que faz a gente lembrar de alguma memória, né, algo emocional de uma forma mais profunda do que outras. Porque você pode aí se perguntar, por exemplo, às vezes a gente perde um emprego e a gente se lembra, mas a gente não se lembra com tantos detalhes de uma forma tão profunda, né? É um registro emocional que a gente tem, mas ele não é feito de uma forma tão detalhada. E aí às vezes a gente lembra perfeitamente do funeral de alguém que a gente gosta, ou de alguma situação muito triste que a gente viveu, ou de muito medo que a gente viveu. Isso é a forma como a gente ativa a amígdala, que vai trazer essa memória de uma forma mais profunda mesmo, porque a amígdala, como eu disse, é o centro emocional do cérebro. Então, quando a gente ativa a amígdala, naturalmente, né, manda a informação para o cérebro de que é uma memória muito importante, e é durante o sono, né, que essa memória é importante. Ela é reiterada, ela é colocada lá nas gavetinhas das memórias importantes, e por essa razão, então, que elas são mais fáceis de serem acessadas pelo cérebro do que memórias triviais, como um dia comum, como às vezes uma situação importante, mas não tão profunda, tá? É como se a gente mandasse um recado ali pro nosso cérebro de que esse é um fato importante sobre nós mesmos, que a gente precisa ter acesso para a gente conseguir viver bem, seguir a vida, digerir certas coisas. Então é importante a gente fazer essa ativação em algumas situações da nossa vida. Agora, se eu disse que o sono, ele ajuda a gente a reiterar, a gente pegar essa informação de que essa memória é importante porque foi ativado lá na amígdala, ela foi guardada na caixinha e ela é validada como uma memória importante,
automaticamente a gente já para pensar que quando a gente não dorme, ou se a gente faz o sono, a gente vive um momento de muita privação de sono, a gente sabe também que o sono ele vai modificar a intensidade dessa emoção, dessa situação vivida, dessa memória afetiva ou memória emocional que a gente tem. E é aí que entra uma pesquisa da Bollinger, Ilana Bollinger. Ela é uma pesquisadora sobre emoções e sono, é super bacana, ela é da Alemanha. E eles pegaram um grupo de crianças entre 8 e 11 anos e eles colocaram essas crianças para verem algumas imagens, e eram imagens negativas e algumas imagens neutras. A partir daí, essas crianças elas tinham que pontuar com alguns emojis, algumas carinhas, né, happy face, ou uma carinha triste, ou uma carinha nervosa, ou chorando, o que essa imagem trazia para essas crianças. Então, eles fizeram isso num dia com todas essas crianças, metade do grupo depois desse dia dormiu e a outra metade foi mantida acordada. Os dois grupos foram acompanhados com eletrodos, foram colocados para serem monitorados, tanto as crianças que dormiram como as crianças que foram mantidas acordadas. Aí, à madrugada, os pesquisadores controlaram toda a fisiologia do cérebro das crianças, todos foram expostos às mesmas imagens, tanto as imagens negativas como as neutras, só que, né, o grupo adivinha, o grupo que dormiu, o grupo que depois de ser exposto àquelas imagens adormeceu e teve um sono realmente positivo, eles no dia seguinte todos foram expostos novamente às mesmas imagens, e aí algumas imagens novas. O que eles conseguiram concluir? Que o grupo que dormiu, eles conseguiram ter uma resposta emocional melhor. Na verdade, eles conseguiram controlar melhor as respostas emocionais em relação às imagens comparadas às crianças que não tinham dormido na noite anterior. E foi muito legal porque a Bollinger, com o uso dos eletrodos, ela conseguiu comprovar que as crianças que dormiram, né, depois de serem expostas às imagens, elas tiveram uma resposta melhor no potencial positivo tardio, que é uma voltagem que é medida no nosso cérebro, na parte de trás do nosso cérebro. E é nessa parte do cérebro que é ativada quando a gente está processando uma informação. E tem um pico muito grande, né? Mostra um pico muito grande de que existe uma informação significante sendo processada quando é uma informação negativa. Mas nós, seres humanos, a gente tem o poder, né, da gente controlar com eficácia essa parte do nosso cérebro. Então, toda vez que a gente percebe que essa parte de trás do cérebro está sendo ativada e que tem um pico muito grande, é uma informação negativa que está sendo processada, a gente consegue ter um controle maior nesse potencial positivo tardio. Mas adivinha, né? Só para quem dormiu bem, realmente. Então a gente percebeu que as crianças que dormiram melhor, elas conseguiram transformar essas emoções de uma forma mais positiva do que as outras. Então é muito bacana porque essa pesquisa só trouxe a certeza de que quando a gente dorme, a gente consegue ter essa cristalização dessa informação negativa que a gente recebeu no dia anterior. E se a gente não dorme, a gente registra de uma forma muito mais negativa aquela vivência que a gente teve e a forma como a gente se sente em relação àquela situação. É claro que a gente já viveu aquela situação negativa aconteceu, mas o que realmente fica marcado na gente é como aquela situação fez a gente se sentir. Então, por isso que é importante as crianças dormirem, a gente dormir, para a gente conseguir digerir melhor algumas dificuldades do dia a dia e também a gente levar essas ferramentas para as crianças. A partir do momento que elas dormem, elas conseguem buscar lá no cérebro delas ferramentas melhores para elas conseguirem digerir certas situações e ainda assim transformarem algumas situações negativas, vivências negativas, em comportamentos positivos. Então é isso que eu vim falar para vocês.
Cada vez mais a gente tem certeza de como é importante a gente dormir bem, tanto para nós adultos como para as crianças também. Então, mais uma pesquisa que mostra como as crianças precisam fazer soneca, dormir bem à noite, para a gente ter certeza que a gente está dando todas as ferramentas necessárias para elas crescerem saudáveis e também emocionalmente agora tendo o controle de algumas situações ou aprendendo a digerir melhor alguns sentimentos. Por hoje foi isso. Eu queria que vocês contassem aqui embaixo se vocês se lembram de alguma situação negativa que você viveu e que você dormiu bem e se sentiu melhor no dia seguinte, conseguiu digerir melhor o que aconteceu. E se você se lembra de alguma situação muito ruim que você viveu e que você não dormiu por algum motivo e como você tem esse registro na sua vida. Eu vou amar ver essas experiências, porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa bacana pra ler aqui embaixo, viu? Se vocês curtiram essa pesquisa e esse tipo de conteúdo, não esqueçam de deixar o joinha, é super importante pra mim. Um beijo, gente, até a próxima e boa noite!